Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretaria Municipal de Transportes vai ter 50 milhões de reais a mais no orçamento de 2022 para realizar melhorias no setor. Situação dos polos gastronômicos e dos food trucks é tema de reunião na Câmara do Rio. E o desenvolvimento do turismo em Santa Cruz é debatido pela Frente Parlamentar de Proteção e Ativação do Patrimônio da Zona Oeste. Não saia daí, a gente volta já. – 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. A gente começa esta edição especial do Câmara Rio Notícias falando das audiências públicas na Câmara do Rio que discutem o orçamento da Prefeitura para 2022. Nesta semana, estão previstas 2 audiências com representantes das áreas de educação, esportes e de operações especiais. Para o setor de transportes, a previsão orçamentária é de cerca de 50 milhões de reais a mais do que este ano. A Secretaria Municipal de Transportes vai expandir o orçamento em 52 milhões de reais no próximo ano, em comparação a 2021. Haverá um aumento de 13,6% de investimentos em sistemas de tecnologia e 46,2% em fundos de mobilidade urbana sustentável. As prioridades são a recuperação do sistema BRT, a melhora na qualidade dos coletivos, a conclusão da Transbrasil e a implementação do novo sistema de gestão do BRT. A gente não tem previsão orçamentária para 2 projetos que são prioritários. Um é a Transbrasil, porque o trabalho da Secretaria é um trabalho mais de planejamento, tá? Que já foi feito esse ano, antes de retomar as obras. E depois a questão da nova frota que vai chegar. Mas como as obras terminam no final de 22, a nova frota chega em 23. É por isso que em 2022 a gente não tem previsão orçamentária na Secretaria para a Transbrasil. Em relação à bilhetagem, a gente também não tem previsão orçamentária porque a remuneração vai ser uma parcela da tarifa paga pelo passageiro. Então não há um dispêndio da Secretaria nesse projeto. A questão do vandalismo nas paradas do BRT preocupa a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que convocou a audiência para discutir o projeto de lei orçamentária de 2022 e o plano plurianual. Vários terminais foram destruídos, vandalizados. Eu acho que tem que pensar em algo que a gente possa oferecer à população se não conseguirem manter esses terminais em condições de funcionamento. A gente pretende, no primeiro semestre do ano que vem, estruturar uma licitação para a gestão de terminais e estações. E a gente tem um concessionário específico para essa função. Além do vandalismo, o furto de mobiliário urbano é um problema presente em todas as regiões da cidade e precisa ser considerado. A previsão orçamentária da Sete Rio para 2022 inclui reposição de material furtado, reposicionamento de placas, sinalização horizontal de 1.200 quilômetros de vias, pintura de 900 quebra-molas e 900 faixas de pedestres. Sem qualquer custo para a Prefeitura, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro vai implementar parcerias pioneiras com a Google e com a Universidade de Oxford. Com a Google, nós vamos utilizar os dados que eles têm de deslocamento. Quando você vai se deslocar, você sempre olha no Waze, no Google, qual é o melhor caminho. Então, eles têm esses dados de deslocamento e, em cima disso, eles vão propor tempos semafóricos para colocar nos nossos equipamentos. Oxford, a mesma coisa. Eles trabalham com rotas, se você tiver, por exemplo, um evento, um jogo no Maracanã em que você faz o bloqueio de todo o entorno. Então, eles calculam quais são as rotas alternativas que os veículos seguem e nessas rotas também propõem tempos semafóricos. O órgão também quer cumprir a meta de, até 2024, reduzir os homicídios culposos no trânsito em 20% e conectar todas as estações de transporte de alta capacidade à rede cicloviária da cidade. A cidade precisa ser analisada pós-pandemia e pós uma gestão caótica que a gente encontrou a partir desse ano. Tudo aquilo que, claro, juntou com toda a necessidade da população por conta da realidade que a gente passou a viver, e a cidade hoje precisa de um olhar mais cuidadoso para poder colocar a cidade em ordem, no desenvolvimento e com a beleza que ela merece. E a Câmara do Rio aprovou, em primeira discussão, 2 projetos do Executivo relacionados à reestruturação do sistema BRT. Antes de ir à votação, as propostas foram discutidas durante uma audiência pública promovida pela Comissão de Transportes.
Encontrar caminhos para melhorar a qualidade no transporte da cidade e agilizar a mobilidade urbana tem sido uma preocupação constante dos gestores públicos. A Comissão de Transportes da Casa Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir 2 projetos de leis de autoria do Poder Executivo enviados à Câmara no início de outubro. Participaram do encontro vereadores, representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. As propostas tratam da reestruturação da política tarifária do transporte por ônibus e da possibilidade de contratação direta pela Prefeitura de funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos, caso haja extinção do contrato com o município. Nesse novo modelo de gestão da Prefeitura para o transporte público, não há previsão de aumento da tarifa de ônibus. E, inicialmente, a proposta deve valer somente para a frota do BRT. Uma licitação para a locação de veículos está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. O que significa na prática, né? Hoje, a receita dos operadores, né, exatamente é o quanto os passageiros pagam, né? É o total das tarifas pagas pelos passageiros, né? A gente quer mudar esse modelo, né, onde toda essa receita tarifária fica com o município e o município remunera esses operadores não pelo número de passageiros que ele carrega, mas sim pelo custo dessa operação. Integrantes da comissão destacaram que o momento é fundamental para a melhora na qualidade do transporte público ofertado à população. As coisas só foram piorando, hoje as empresas elas estão pedindo concordata, né? Estão passando por várias situações que fazem o transporte piorar a cada dia. Vamos juntos para a gente construir uma cidade melhor, um transporte público que atenda a população que não aguenta mais sofrer, com descaso de anos, fruto de anos, e até dados de TCM, controladoria, de corrupção, e a gente sabe aí tudo que a imprensa já noticiou. E o que a gente quer é um transporte público melhor e mudar essa realidade. Para o vereador Alexandre Esquierdo, a comissão vem trabalhando em parceria com o Poder Executivo. Mais uma audiência pública muito importante para a nossa cidade. A gente está debatendo sobre essa questão do transporte, especificamente do BRT. A gente está muito animado com uma expectativa lá em cima. A gente está debatendo sobre essa questão dessa transformação de quem vai controlar o BRT. A gente sabe que a Prefeitura já está controlando o BRT, a gente tem visto uma melhoria sensível, mas está melhorando. E a gente consegue hoje enxergar um horizonte de que, de fato, a cidade está caminhando para um transporte melhor para todo cidadão. A comissão especial do Plano Diretor realizou mais uma reunião. A repórter Mariana Rosadas acompanhou. As equipes dos parlamentares integrantes da Comissão Especial do Plano Diretor apresentaram um parecer do breve treinamento que tiveram com os técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano para manusear os mapas digitais do aplicativo desenvolvido pela pasta especialmente para que os vereadores tenham acesso aos detalhes das propostas. A lei é considerada uma das mais importantes do município, já que regulamenta toda a condução para o desenvolvimento da cidade. Teve a reunião lá no IPP entre os técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano e os assessores dos vereadores que são da comissão. Presencial e virtualmente, os vereadores apontaram a necessidade de um diálogo efetivo sobre as novas normas que terão validade de 10 anos. A dupla tarefa da comunicação, como é que a gente envia melhor o que nós estamos produzindo, o que nós estamos pensando no âmbito do plano e como a gente acolhe melhor as demandas e as propostas organizadas e trazidas pela sociedade civil organizada de modo geral. Então é muito importante nós nos dedicarmos a conseguir responder os e-mails, responder as mensagens, responder às demandas e urgências da população de forma qualificada e específica para o plano e também conseguir fazer uma escuta ativa e produtiva capaz de incidir nas políticas e nas formulações do próprio plano. Com mais de 400 artigos e 23 anexos, o projeto que atualiza o Plano Diretor Municipal foi enviado pelo Poder Executivo ao Legislativo no final de setembro e desde então vem sendo permanentemente debatido e aprimorado pela Comissão Especial. A próxima reunião do grupo está marcada para o dia 17, quando será definido o convênio que vai atender ao plano.
As propostas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal já estão sendo analisadas, enquanto outras também serão cotadas. O trabalho requer assistência técnica especializada, já que as diretrizes tratam de ocupação e parcelamento de solo, parâmetros urbanísticos e o uso dos instrumentos de política urbana. Até o dia 17 é conseguir fechar a definição desses dados para que o legislativo fique pronto, né, e comece efetivamente a discutir toda a parte técnica do plano diretor. Você vai ver no próximo bloco. Comissão de Bares e Restaurantes realiza reunião para discutir a situação dos polos gastronômicos e food trucks. A situação dos polos gastronômicos e dos food trucks foi tema de uma reunião realizada pela Comissão Especial de Bares e Restaurantes da Câmara do Rio. Essa foi a 5ª reunião da Comissão Especial para discutir a situação econômica, financeira e jurídica dos bares e restaurantes na cidade. O setor é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Além de parlamentares, o encontro contou com a participação do coordenador executivo da Coordenadoria de Diálogos Setoriais da Prefeitura. O que está sendo discutido aqui é a questão de ter polos sendo criados dentro de áreas que já existem polos. A reunião com o objetivo de falar sobre os polos gastronômicos e food trucks discutiu a forma de melhorar a organização dos polos para o desenvolvimento local e geração de empregos. Segundo o coordenador executivo da Prefeitura, até hoje eles são formados por lei ou por decreto, o que gera conflito, porque possibilita a criação de mais de um polo numa mesma área. Para os vereadores é importante criar uma regulamentação obedecendo às características de cada região. Eles ressaltaram a importância da parceria do Legislativo com o Executivo para o desenvolvimento do trabalho. A vereadora bem salientou que três estabelecimentos comerciais que atendem na área da gastronomia não deixa de ser um polo gastronômico, é um polo gastronômico. Porque à medida que você consegue colocar como sendo um polo, você acaba impulsionando as pessoas para irem para lá. É essa que é a minha busca, porque tira um pouco, ou divide um pouco mais com os shoppings. Se valer a pena, pode-se criar uma lei, características mais gerais, pegando aí o exemplo do que a Prefeitura já fez ou pretende fazer agora, e incluir todos os polos já existentes, né? A gente vai revogar todas as leis e pegar todos os locais que já existem e colocar na lei. Armed falou da situação dos food trucks e de medidas para socorrer esses empreendedores. Hoje são mais de 500 nas ruas, mas apenas 30 licenciados. Ele lembrou de áreas abandonadas que podem ser revitalizadas. É exatamente isso, é buscar perceber com o grupo de trabalho de vocês, mapear e trazer para a gente, ó, isso aqui é uma área. É interessante a gente fazer um food park? Imediatamente eu vou mandar a minha equipe até lá para juntos a gente fechar esse espaço e já avançar no processo de licenciamento desses empreendedores. Para o presidente da Comissão Especial de Bares e Restaurantes da Câmara Municipal do Rio, o Parlamento Carioca pode ajudar o setor com a criação de uma lei que consolide todos os polos da cidade. Agora a gente precisa terminar de fazer um texto consolidando tudo que já existe, tudo que está sendo colocado na prática, e apresentar esse texto e com a Prefeitura a gente conseguir fazer com que eles exerçam a regulamentação de cada um desses espaços. E aí, sim, é o papel, né, do Poder Executivo para ajudar a fomentar, para ajudar a controlar, para ajudar a organizar, e o Legislativo ficaria com a parte de elaborar a ideia, de trabalhar o conceito de mobilização de todos, para que a gente consiga ter mais eficiência no projeto. Hoje a gente tem um trabalho em que a gente consegue mapear os polos e perceber a situação em que esses polos hoje estão vivendo. A gente está conseguindo mudar essa história e aí a parceria do Executivo com o Legislativo para que nós consigamos fazer o desenvolvimento regional de cada um dos bairros, de cada um dos polos. O desenvolvimento do turismo em Santa Cruz foi tema de um debate da Frente Parlamentar de Proteção e Ativação do Patrimônio da Zona Oeste. Além dos vereadores, participaram do encontro representantes da Prefeitura e de entidades civis. A importância histórica do bairro se confunde com a da colonização do Brasil. Santa Cruz, na zona oeste da cidade, guarda riquezas culturais da época, como o Palacete Princesa Isabel, as antigas vilas operárias, o Hangar Zeppelin,
a sede da Fazenda de Santa Cruz e a Ponte dos Jesuítas. A Frente Parlamentar de Proteção e Ativação do Patrimônio Histórico-Cultural da Zona Oeste debateu sobre a herança do passado no bairro de Santa Cruz. Um dos pontos discutidos durante o debate da Frente Parlamentar foi o resgate à promoção do turismo na região da Zona Oeste da cidade para garantir o direito à memória e ao patrimônio local. Participaram do debate representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. O nosso projeto, na verdade, surgiu de uma inquietação e a gente acredita que no período pós-pandêmico a região vai conseguir se reerguer através da indústria criativa, do turismo e da cultura. E por isso a gente batalha para descentralizar esses eixos. Geralmente a Zona Oeste não faz parte do mapa turístico, não faz parte dos livros de história, dos roteiros de novela. E quando quem mora na região sabe da sua real importância. O secretário de Turismo, Bruno Casurriro, anunciou que o bairro de Santa Cruz terá um núcleo da Escola Carioca de Turismo. A gente quer ter um núcleo dela em Santa Cruz, portanto, valorizando o patrimônio histórico e turístico da região. Novos roteiros alternativos da cidade, que além de divulgar as grandes belezas que a gente tem na Zona Sul, mas que também olhem para a Zona Oeste. E como eu disse, eu sou suspeito para falar de Zona Oeste, sou de lá, sei da importância da região, então foi um prazer aceitar o convite do vereador e estar aqui debatendo história, turismo, nessa região que é tão importante para a nossa cidade. O presidente da Frente Parlamentar, vereador William Siri, disse que um projeto de lei foi elaborado para que crianças de escolas públicas tenham acesso sobre a história de seus bairros nas escolas. Nós, já justamente por conta dessa preciosidade que nós temos do patrimônio, o nosso gabinete já protocolou um projeto de lei que é para as escolas ter o tema transversal, para as crianças começarem a saber do patrimônio público que tem em cada pontinho dessa cidade, para justamente, nós só valorizamos o que nós conhecemos. Então, justamente, esse projeto de lei vai nesse sentido, é para que o tema do patrimônio público esteja sendo discutido em todos os temas da escola, para justamente essas criançadas começar a conhecer a maravilha que nós temos, porque a cidade do Rio de Janeiro todo mundo sabe que é maravilhosa, mas também a Zona Oeste também tem que fazer parte disso. Mais de 20 representantes de movimentos de luta contra o preconceito e a resistência ao racismo receberam moções de louvor na Câmara Municipal do Rio. Em novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. A solenidade preencheu as cadeiras do plenário da Câmara Municipal dos Vereadores com negras e negros homenageados com moções de louvor. A iniciativa da vereadora Tainá de Paula lembrou a data de morte de Zumbi dos Palmares e a apropriação dos integrantes do movimento da própria origem histórica. A data foi proposta em 1971, fruto da luta do movimento negro, fazendo esse ano 50 anos da primeira celebração. A data fortalece mitos e referências históricas da cultura e trajetória negra no Brasil. Dara Santana, coordenadora nacional do Coletivo de Juventude Negra Enegrecer, é prova e testemunha das conquistas proporcionadas pelas políticas afirmativas, criadas e voltadas ao povo preto. Olhar esse plenário dessa cor é a visualização de um futuro e de um futuro possível. A gente faz o impossível, Tainá. Porque a gente acredita que esse impossível é o possível e a realização de sonhos que vieram antes de nós. O conselheiro da Unicef, Gelson Henrique, chamou a atenção para a necessidade de variedade de pautas sobre negritude. Eu pesquiso direito ao lazer, direito à cidade e juventude preta para pautar que nós podemos estar construindo outras narrativas sobre a gente. Porque a partir do momento que a gente só fala de juventude preta morta no varejo ou no cárcere, a gente entra no aprisionamento que a branquitude quer. E eu reivindico esse espaço, é de pensar lazer para a nossa população. A juventude preta, ela quer sambar, ela quer circular a cidade, ela vai para jazz, ela quer beijar na boca, ela quer beber cerveja. O jornalista Tiago Alves Pereira apontou para a causa LGBTQIA+, dentro do debate racial. Porque nós vivemos num país que rasga as nossas existências, violentam nossas existências, esfaqueiam, golpeiam, aniquilam, erradicam a gente da linha da existência, da vida e da nossa potência de viver, de fazer das nossas vidas com que construamos outros cenários possíveis. A cerimônia deu início ao calendário de tributos ao Novembro Negro. Não é só sobre o Zumbi e não é só sobre a consciência negra.
é sobre a construção de uma agenda coletiva de justiça e igualdade racial que precisa ser estabelecida urgentemente em múltiplos aspectos. Nós falamos, claro, muito da segurança pública, do hiperencarceramento, mas a gente precisa falar também de como é que a gente melhora a escolarização dos nossos jovens, como é que a gente melhora a saúde da população negra, como é que a gente fala de economia, trabalho e renda de uma forma mais responsável, mais digna com esse setor. Não é só sobre o trabalho precário ou só sobre a base da pirâmide. Nós queremos um outro projeto de vida e eu estou muito contente de protagonizar essa discussão aqui na casa hoje. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.